Bom dia. Hoje, a gente continua com esses estudos, termina, a série de estudos da Família Forte, Igreja Forte. Vocês lembram as últimas aulas que a gente teve? A gente falou primeiro sobre a família que ora, foi a primeira aula, a força da família que ora junto, Segunda aula, a família que evangeliza. E a aula passada, eu acredito que todos lembram, foi a família que? Generosa, a família generosa. Então a gente percebeu o quanto uma família forte, nessas últimas semanas, a gente vem percebendo o quanto uma família forte pode ajudar a nossa comunidade, a nossa igreja, a ser cada vez mais forte, não só como uma igreja, mas ajudar individualmente os outros irmãos também. Não é isso? A gente acaba sendo exemplo da vontade de Deus aqui na Terra, E pensando nisso, será que a nossa igreja ela pode ser beneficiada com aquelas famílias que estudam a palavra em casa juntos? Como é que a nossa igreja pode ser beneficiada, com uma família que está em casa estudando na disciplina de estudar a palavra, Mas antes disso, eu queria dar um passo para trás e a gente se perguntar por que a gente deve estudar a Bíblia, Por que nós devemos estudar a Bíblia? Qual seria o primeiro motivo para a gente poder estudar a Bíblia? Para a gente poder saber o que Deus quer que a gente faça. Ele deixou a Bíblia como um mapa. Isso. Dá todas as dicas para a nossa vida. Um manual. Mas antes disso, para conhecer a Deus, A gente consegue conhecer a Deus. Antes, lá em Colossenses 3,16 diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos, com gratidão no coração. Então, a gente precisa que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela habite ricamente no nosso coração. Mas para ela habitar, ela precisa entrar. Ela precisa entrar no nosso coração, na nossa mente. E ela não entra somente com o culto do domingo. Não basta apenas o culto do domingo para que a palavra de Deus ela entre na minha vida. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ter a disciplina de estudar. Então, vamos lá. João 1:1 começa falando lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Importante a gente saber que, ao estudar a Bíblia, a gente vai conhecer Deus melhor. E lá em João 5 ele também fala, isso aqui é uma frase de Jesus, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a gente estudar a Bíblia vai fazer a gente conhecer Jesus, vai fazer a gente conhecer a Deus, não é isso? Leiam a Bíblia em casa, extremamente importante. Segundo motivo pelo qual a gente deve entender a Bíblia, a gente deve estudar a Bíblia, Denise também falou sobre ele, a gente tem direção para a vida. Ela vai nos ensinar por onde a gente deve ir. A palavra de Deus ela vai nos orientar na nossa caminhada. Olha lá, o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, quando a gente estuda, a gente vai ter uma direção. Ela vai nos dizer por onde a gente deve caminhar, por onde a gente deve ir. A gente vai ter a sabedoria para poder discernir, a vontade de Deus e entender. Às vezes a gente pede a Deus por clareza, a gente pede a Deus uma orientação, alguma coisa, e a gente vai ler a Bíblia, a gente vai encontrar essa orientação lá na Bíblia. Interessante isso, Oi. Principalmente para a gente não ser guiado por um cego. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente é guiado por um cego. E aí cai os dois no buraco.
Exatamente. Essa semana eu estava chegando no trabalho e aí tinha um ceguinho tentando atravessar a rua. E aí tem alguém lá guiando ele, alguém que enxergava, né? Não tem como um cego guiar outro. Não é isso? Então a gente tem direção para a nossa vida a partir do momento que a gente passa a estudar a Bíblia. Certo? Próximo item. A gente estuda a Bíblia para desenvolver a nossa fé. A nossa fé, ela é desenvolvida e ela é fortalecida a partir do momento que a gente vai estudando a palavra de Deus. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, a palavra faz a gente desenvolver a nossa fé. Quando a gente mergulha e estuda a palavra de Deus, a nossa fé, ela é nutrida, ela é desenvolvida, ela cresce em nossos corações. Né? É importante a gente estar sempre alimentando o nosso espírito. E quarto item, ela nos ajuda a resistir às tentações. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem força e tem sabedoria para resistir às tentações. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119. Né? Ela traz essa força para que a gente possa resistir ao pecado, resistir às tentações. Não é fácil, mas a Bíblia, ela nos dá o caminho, nos dá o roteiro de como a gente pode superar as tentações. E por último, que eu queria falar hoje, a gente tem inúmeros motivos pelos quais estudar a Bíblia. O último que eu queria falar era que a gente adquire sabedoria e conhecimento. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, por quê? Receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente estuda a palavra, a gente consegue saber se aquilo que alguém está falando é verdade ou não. A gente consegue ter esse discernimento, né? E ela abre a nossa mente, né? A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, ela abre a nossa mente para o que é certo e o que vem de Deus. Exatamente. Deus, ele é fonte de toda sabedoria. Não é à toa que a gente tem um dos livros da Bíblia que é todo sobre sabedoria, né? Que é o livro de Provérbios, todo sobre conselhos para a gente. Quando eu estava estudando esse item, eu encontrei uma frase muito interessante sobre discernimento. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente compartilhar aqui com vocês. É uma frase de Charles Spurgeon. Regis. Perseguiram aqueles, né, Paulo e os outros, por causa da palavra. Aí, o que tornou os de Bereia mais nobres do que os de Tessalônica, eles receberam a palavra com avidez, examinando. Então, é interessante, porque sabedoria e conhecimento, como você colocou, mas são adquiridos quando a gente para, recebe a palavra, não é, com avidez para examinar. E passa a examinar. Né? A gente examina. E aí, uma frase interessante de um grande estudioso cristão chamado Charles Spurgeon, ela diz isso aqui, ó. Discernimento não é apenas saber a diferença entre o certo e o errado. É saber a diferença entre o certo e o quase certo. Isso é discernimento. É isso que a Bíblia dá para a gente. A diferença entre o certo e o quase certo, né? Ela não se aplica somente ao que é o ensino falso, mas ela se aplica a tudo na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, elas podem ter o certo e o quase certo. Não é isso? Ou seja, o nosso nível de discernimento
vai ser proporcional ao tempo que a gente gasta estudando e meditando na palavra de Deus, né? Eu listei aqui apenas 5 exemplos. Oi, Regis. Quase certo, uma cédula de R$100, quase perfeita. Quase perfeita. É como uma vez eu estudando a palavra em casa com meu pai, ele me disse assim: Diogo, o pecado é como se você tivesse um buraco para você pular e passar para o outro lado. Não importa se eu tentei pular e cair aqui ou se eu cair bem pertinho do final. Eu caí do mesmo jeito. Não é isso? Em Josué 1:8, a Bíblia fala: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, só depois disso, você prosperará e será bem-sucedido. Então, a gente precisa, meus amados, meditar na palavra de Deus dia e noite, né? Do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme, está sempre meditando na palavra de Deus, para que ela crie raízes na nossa mente e no nosso coração. E a gente tem, né, como a gente está falando sobre a família que estuda a palavra, a gente tem um exemplo muito forte disso na Bíblia, né? Um exemplo de uma pessoa que estudou a Bíblia com a sua família e, no final, veio a ser um homem de Deus, um homem muito sábio. Quem lembra? 2 Timóteo 3, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi uma pessoa que foi muito abençoada desde cedo, porque ele tinha uma família que estudava com ele desde cedo, não é isso? Antes de atingir a maioridade, desde a infância, você já conhecia a Escritura. Timóteo ele já sabia da palavra de Deus antes de atingir a maioridade. E lá em 2 Timóteo 1 ele fala: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você, né? A gente teve aí a mãe e a avó de Timóteo, ensinaram a palavra de Deus, mas ensinaram em dose dupla, né? Feito tapioca, dobrado. Elas ensinaram lendo a palavra e ensinaram sendo exemplo, porque não basta você só ler, você tem que viver aquilo que você ensina, não é isso? Oi. Também lembrando que ele teve Paulo, né? Teve Paulo, mas a fé dele começou dentro de casa, com a mãe e a avó. Paulo foi um instrumento para mostrar ele como liderar e como disseminar isso. Mas ele já conhecia no seu coração a palavra desde o começo, né? Desde a infância. A responsabilidade dos pais em educar seus filhos na palavra, ela é muito grande. Não é isso? Outros parentes, avós, tios, podem ajudar, né? E a gente vê aqui que, no caso de Timóteo, a avó ajudou. Mas a responsabilidade dos pais, ela é muito forte. É interessante que, nos dias de hoje, dia de muito consumismo, né? A gente vê muitos pais querendo dizer que é o provedor da família. Lá em casa não falta nada. Meu filho tem tudo que ele quer, que não sei o quê. E a gente vê realmente muita provisão material. Mas será que os pais estão preocupados com a provisão espiritual também? Estão preocupados em ensinar a palavra, em nutrir aquela criança espiritualmente? Não é isso? Não adianta de nada a igreja fazer todo o esforço aqui, se chegar em casa,
e não tiver o reforço da família. Eu não estou dizendo que é errado você prover materialmente para a sua família, né? Como lá em Mateus 23, né, que Jesus fala: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem realmente, né, prover materialmente, mas sem omitir a provisão espiritual, que é a mais importante. Então, a gente deve prover o alimento material, mas também sem omitir o alimento espiritual para a nossa família. Então, nesse momento, eu queria conversar agora sobre algumas influências que as famílias que estudam a palavra em família, em casa, como elas influenciam na igreja, como isso traz de benefício para a igreja. É isso? As famílias que estudam em casa trazem uma série de benefícios. Aqui eu vou listar alguns, mas temos muito mais, tá? Primeiro deles, fortalece a unidade e a comunhão na igreja, né? Efésios 4, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Famílias que estudam a palavra, elas desenvolvem essa qualidade da paciência, da pacificação, o respeito e o amor já dentro de casa. E aí, quando vem para a igreja, elas mostram isso, elas exercem o que já são em casa. Que nem aquele ditado, né? Costume de casa vai à praça. Se eu aprendo isso em casa, eu vou levar isso para a igreja. Imagine uma igreja onde todas as famílias praticam o perdão e o diálogo conforme ensinado por Cristo. Imagine uma igreja onde todo mundo pratica o perdão de Cristo, né? Seria uma igreja muito mais forte e unida, não é isso? Onde os conflitos serão diminuídos e os membros são mais amparados e mais acolhidos, não é isso? As famílias que estudam crescem, como a gente viu, né, em sabedoria e entendimento espiritual. Seria algo extremamente importante para a comunhão na igreja. Próxima influência do estudo da palavra em família na igreja seria: cria uma geração preparada para servir. Lá em Provérbios diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando uma família se compromete com o estudo da palavra, seus membros recebem essa base de valores cristãos já de casa. E aí eles têm esse conhecimento para servir a Deus quando estiverem mais velhos. Já começam de pequeno, né? Tem crianças que já começam mais novos, como adolescentes, a servir a Deus. A gente teve muitos exemplos aqui de adolescentes que já serviam a Deus na sua adolescência. Não é isso? E essa base, ela pode vir de casa. Crianças que crescem ouvindo a palavra do Senhor têm maior probabilidade de permanecerem na fé. Interessante, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente nutre isso, a probabilidade de se manter na fé é maior, porque a gente tem a palavra enraizada no nosso coração. Próxima influência. Promove o testemunho e o evangelismo. O testemunho dos irmãos com relação à palavra. Ela é promovida através do estudo da palavra em família. Lá, Mateus 5. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A partir do momento que a gente começa a estudar a palavra em casa, a gente começa a enraizar esses preceitos no nosso coração, a nossa vida se torna um espelho do que é o Evangelho. A gente começa a mostrar isso nas nossas atitudes. Uma família que vive o Evangelho, efetivamente, ela é observada pelos outros. Ela serve de exemplo, não é isso? E seu comportamento até silencia algumas críticas. Não é interessante? A gente, às vezes, quando
tem uma atitude cristã, a pessoa estava prestes a te criticar ali, aí você tem aquela atitude, e a pessoa diz, epa, não posso falar mais nada. Não é? Eles tendem a ser exemplo dentro, porque aprendem em casa, mas também fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja também. As crianças são exemplo, né? E, além disso, né, você estudar a palavra em casa, com sua família, ensina a entender no que você crê. Você entende o que é a palavra de Deus, o que é que Deus quer da gente. Como Deus quer que a gente saia e faça o evangelismo das pessoas. E aí fica muito mais fácil de eu saber qual é a minha missão e ir lá e praticar. Além do que, se alguém me questionar, eu vou saber me posicionar, vou saber me defender, porque eu estou enraizado na palavra. E a quarta influência que eu queria falar hoje, ela estimula o crescimento espiritual da igreja. Toda a igreja cresce quando uma família passa a estudar a palavra em casa. Hebreus 10 diz lá, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O estudo da palavra contribui para o amadurecimento espiritual da nossa igreja. E aí os membros veem famílias buscando mais a palavra, elas se sentem encorajadas e estimuladas a buscar mais também na sua casa. E aí, quando a gente tem membros e famílias que buscam individualmente nas suas casas a palavra de Deus, a gente vê mais essa troca de informações. Eles começam a sentar e conversar mais e debater mais. Não é isso? Um ambiente onde as famílias estão em constante crescimento espiritual inspira a igreja a permanecer firme na fé. É interessante quando a gente aprende observando o exemplo do outro. Né? Na igreja a gente vê muito isso. A gente aprende muito sobre estudar a palavra, sobre a vida cristã, vendo o exemplo do irmão. A gente às vezes vê alguns exemplos que a gente não deve seguir, mas a gente vê muito mais exemplos de como prosseguir, de como seguir. Não é isso? Quando cada família busca essa maturidade na fé, a igreja ela se torna menos suscetível a doutrinas e ensinamentos errados. A gente começa a saber o que é realmente a verdade. E a gente está capacitado para se manter firme na fé e nos ensinamentos que Cristo nos dá pela sua palavra. É uma congregação que não é facilmente desviada. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, como é que a gente pode fazer para o estudo da Bíblia ser uma prioridade todos os dias na nossa casa? Como é que a gente pode fazer para transformar esse estudo da palavra em uma prioridade? Eu acho que um dos modelos mais claros que a gente tem na Bíblia é essa passagem em Deuteronômio 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Oi. Eu lembrei do passado, quando os meninos eram pequenos, e isso continuou até quando eles ficaram grandes, né? Então, eu estava em casa fazendo alguma coisa, algum trabalho, limpando casa ou fazendo comida, e acontecia alguma coisa assim, entre os meninos, e conversa, alguma coisa, daí eu parava de ligar o fogo, ou deixava a vassoura para lá, e aí eu me sentava e blá. E ensinar. Porque muitas vezes a gente pensa, sabe, que não, eles vão aprender só se você sentar, pegar a Bíblia e... Não, você já tem a palavra de Deus na sua mente. A sua cabeça tem que estar empurrada. Então, os meninos eram pequenos, eu tinha que empurrar na cabeça deles. E uma forma que eu achei que era bem importante era eu ficar. E isso era, às vezes, chegava pro almoço,
Isso pode esperar. E eu continuava lá. Então, assim, isso é basicamente isso que você tem que inculcar, né? Eu fiz a lei, né? Quando estiver sentado, quando estiver andando, no caminho, ou deitado, qualquer coisa. Sempre Deus. E aí eu lembro também dos meninos sempre dizendo, pai, toda vez que a gente vai para um aniversário tem que ser Bíblia. Tem que ser livro da Bíblia. Aí eu dizia, isso é o melhor presente que alguém pode ganhar na vida. É a palavra de Deus. Então, lá em casa chamou a gente para um aniversário ou alguma coisa assim, o costume sempre foi esse, né? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Amém. Outra fala, né? Que fica cheio o coração, né? É isso. Então, né, a gente, os pais, né, têm a responsabilidade de ensinar com persistência, né, os seus filhos sobre a palavra de Deus, como Lloyd e Eunice fizeram a Timóteo. Ensinar com persistência, não só ler, mas viver aquilo que está ensinando. Não é isso? Quando estiver andando pelo seu caminho, quando se deitar, quando se levantar. E aí, o que é que a gente entende quando ele diz, quando estiver sentado em casa? O que é que ele quer dizer com sentado em casa? Para hoje em dia, como é que a gente poderia entender o sentado em casa? Tempo livre. Oi? Reunido. Isso. Eu entendo que quando você estiver em casa é um momento planejado. Você separar um momento, ou no seu dia, ou durante a sua semana, para se sentar e fazer um estudo mais formalizado mesmo, assim. Aí você sentar, parar, separar aquele momento, né? E fazer a escritura, fazer o estudo das escrituras, né? Provavelmente, quando isso foi falado, lá na época de Moisés, já não era fácil se parar para se estudar a Bíblia. Mas hoje em dia, com tanta distração que a gente tem, é ainda mais difícil. Eu lembrei também que, desde sempre, né, os meus filhos, o Regis tinha que dar aula em algum lugar, ou então curso na escola da Bíblia, então a gente estava evangelizando uma família e os meninos iam para tudo. E aí minha mãe também ia, porque minha mãe vivia comigo e estava lá, ia para tudo era estudo. Exatamente. Eu lembro que uma vez uma irmã disse para mim, ô Denise, tu não cansa não de ir para todos os cultos, porque tinha domingo que eu ia para 3, 4 cultos. E os meninos iam, né? Então eu dizia, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu estou sempre feliz e satisfeita por ouvir. Então meus filhos, eles tinham todos esses ensinamentos a semana toda. Era curso de oração na Boa Vista, curso de oração no Curado, curso na Boa Vista, curso no Curado, curso no São Lourenço, curso na Moada e por aí ia. É verdade. Então, né, tem que ser um momento planejado, um momento que você separa. Antônio? Sempre. O estudo da palavra. Você dá para encontrar uma oportunidade em cada momento do seu dia, né? Então, quando ele fala que quando estiver sentado em casa, realmente é um tempo que você vai separar, né? Eu me lembro quando eu era criança, muito antes de eu vir aqui para a igreja, meus pais decidiram que a gente tinha que estudar, não estudar, né? Mas ler a Bíblia e rezar um terço todo domingo, de 7 horas da noite. Eu era pré-adolescente na época, cheio de distrações, querendo fazer qualquer coisa, menos parar ali para rezar o terço, né? E isso se seguiu por um bom tempo. Não é isso? Eu não queria parar de brincar, não queria parar de jogar videogame, mas a gente parava e a gente fez isso por algum tempo. E eu acredito que isso me ajudou a estar aqui hoje, né, mais consciente, tanto do meu dever como cristão, quanto do que é a palavra de Deus, não é isso? No mínimo, você cria uma disciplina. Eu lembro como fosse hoje, nós estávamos de violeta, todo domingo, nós ficávamos ali na mesa, você Felipe de um lado, eu e Paulo, a gente na
E vocês gostam muito, então termine logo, porque vai ter sai de baixo. Sai de baixo e espera. Não, termine. Não, a gente vai ter que terminar. Se ele começou, o problema dele. Mas aí lembra disso? Então, né, justamente, é um momento que você vai parar na sua rotina para estudar a palavra, né? Mas além disso, Quando você senta, ele tem tudo. Você não vai ficar lá só sentado, um olhando pro outro. Você vai, né? Então, isso. Mas não é só um momento em que eu vou só separar. Ele tem que ser orientado, tem que ser dirigido, tem que ter um planejamento. O que é que vai ser estudado, como é que vai ser? Vai ser um capítulo por dia? Vai ser uma passagem que a gente vai estudar? Vai ser memorizar alguns versículos em família? Né? E também pode ser incluído em momentos de refeição. Durante um almoço, durante um jantar. Vamos estudar aqui um pouquinho, fazer uma oração, entender alguma coisa. Sempre um momento em casa, quando você estiver sentado, não é isso? Oi, Sérgio? E o que é que ele quer dizer com o quando estiver andando pelo caminho? Como podemos aplicar isso hoje em dia? Hoje pode ser quando você estiver no carro. Está no carro indo levar as crianças na escola, está no carro indo num médico, está no carro voltando de algum lugar. Uma caminhada, né? Quando você estiver no caminho, quando você estiver andando. Esse aqui já seria um estudo mais informal, não é isso? Não deixa de ser um estudo. Você pode usar momentos do dia a dia para ensinar e falar da palavra de Deus. Isso aí. A gente falou aqui mais cedo justamente isso, né? Não adianta só trazer para a igreja e esperar que a igreja faça tudo. Se a gente não fizer em casa, a nossa obrigação como pai... Mica. Eu achei interessante essa passagem, então me pegou essa semana e eu fiquei refletindo, sabe, na persistência. E quando estiver andando pelo caminho, eu trabalho com isso, andando todos os dias e volto andando todos os dias. E Deus, ele dá oportunidades ao longo desse caminho para você trabalhar sua gratidão. Quando você vê alguém, sabe, com o seu filho, no caso. Alguém deitado, dormindo na rua, alguém que não está pedindo esmola, sabe? Então é sempre olhar as oportunidades que Deus está dando ali e agradecer. Um ventinho que você recebeu, sabe? Um calor quando você estiver voltando. Então eu acho que quando estiver andando mesmo, até o louvar é um modo de persistência, né? De ensinar o seu filho. Então eu acho que é isso. Essa palavra me tocou muito essa semana. Isso inclui muito esses momentos da vida real, né? Porque a gente já foi Quem aqui já foi em algum lugar e foi comprar alguma coisa e receber um troco a mais do que deveria? Muita gente, né? Então, isso são momentos que a gente pode usar para ensinar, não é? Eu e Bruna, a gente estava recentemente no aniversário de um tio dela
E aí aconteceu isso. A gente foi pagar, quando veio a conta, veio um refrigerante a menos, né? E aí eu chamei o garçom e disse, ó, tá faltando um refrigerante, ficou faltando um a mais. Ele olhou para minha cara meio estranho assim, voltou. Mas a gente tinha outras pessoas na mesa que não eram cristãos. E aí eu acredito que aquilo ali mostra alguma coisa sobre a gente. Quando o carro da gente quebrou agora na volta do sertão também, né, que a gente precisou consertar, a gente também, né, agradeceu a Deus, sabia que Deus estava no controle, que ia se dar um jeito. E aí, Manuel, que já tinha passado muito do carro da gente, do nada, volta Manuel, volta Cabral com a van, a gente precisando de água, quem volta? Cabral com a van, 12 pessoas dentro da van, cada uma com uma garrafinha d'água, bora, garrafa de água, todo mundo. Deus, ele está sempre no controle. A gente pode usar esses momentos para mostrar e ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Não é isso? E para finalizar, quando se deitar e quando se levantar. Como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia? Então, a gente é uma palavra, é uma oração no final do dia, é um versículo que você vai passar para seu filho meditar à noite. Passa um versículo à noite, pergunta de manhã se ele decorou, para ver se ele passou a noite decorando ou se dormiu mesmo, Fábia. Importante. Isso. Lá em casa a gente tinha o hábito de sempre tentar ler a Bíblia em um ano, antes mesmo de a gente tentar também. É engraçado, porque tem alguns livros que é até difícil de criança você ler, né? Feito a primeira parte de crônicas, né? Por que Regis baixou a cabeça nessa hora, hein? Eu acho que a gente leu umas 5 vezes a Bíblia completa. Foi 5 anos. É interessante, porque aí teve uma época que depois ela não ficava em 2 vezes a Bíblia no ano. Era uma É uma que a gente- competição, na verdade. Mas aí a gente tinha esse hábito, né, de estar sempre lendo a Bíblia. Oi, Antônio. Amém. Importante, importante. Oi. Mas eu vejo esse texto como prioridade. Como assim? Sentado, andando, deitar, levantar. Quer dizer, a nossa prioridade tem que ser Deus, a palavra dele, e lembrando que é muito difícil transformação para melhor sem a leitura, sem o estudo da palavra. Isso. Exatamente. Ele nos diz qual é o foco, né? O foco da nossa vida é realmente estudar a palavra em todos os momentos da nossa vida. Então, vamos lá. A gente já falou muito sobre isso. Eu queria agora dar algumas dicas, algumas poucas dicas, sobre como você preparar na sua casa, lhe estimular a preparar um estudo para a sua família, certo? A gente vai dar 5 dicas sobre como preparar isso aí. Primeira coisa, reserve o dia e a hora.
importante, você separa um dia na semana, vai ser toda sexta-feira, todo domingo, à noite, no sábado, você escolhe de acordo com a rotina da sua casa, né? Você prepara esse horário e lembre-se de cumprir, porque às vezes a gente separa o horário, quando chega na hora, não está separado, a gente não para, não vai e faz, não é isso? Então, a gente ensina o compromisso que a gente tem ao organizar e começar na hora. A gente ensina isso para a nossa família. Crianças pequenas, normalmente, adoram horários e coisas regulares, não é isso? Se sua família conseguir criar o hábito de ter um horário, você descobrirá que seus filhos vão passar a apreciar esse tempo e vão ficar esperando chegar o próximo, na próxima semana. Não é isso? Segunda dica, não deixe que fique muito longo, principalmente se você tem crianças pequenas, que não conseguem se focar por muito tempo. Talvez seja melhor você fazer mais vezes com menos tempo do que menos vezes com mais tempo. Não é isso? E crianças mais velhas, normalmente, ela tem uma capacidade de concentração um pouco maior, e você pode ir aumentando o tempo, mas crianças pequenas, principalmente, não deixe que fique muito longo. Terceira dica, escolha um assunto que todos possam entender. Não pegue crianças e vá ensinar as visões do Apocalipse para né? Vão devagarzinho, num ritmo que as pessoas que estão participando possam entender, possam acompanhar. Não é isso? Tentem sempre, no encontro seguinte, fazer... O que é que vocês lembram do encontro anterior e tal? Quarta dica, ore em família. Aproveite esses momentos para ensinar a orar, ensinar a falar com Deus, ensinar a estar na presença de Deus. Não é isso? Você pode fazer antes, pode fazer depois, pode fazer durante, mas use da oração nesse momento. E, por último, e não menos importante, seja um exemplo. Não é isso? Seja um exemplo. Não precisa se tornar um legalista. Não, porque tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Vai acontecer alguma coisa que não deu para fazer? Tudo bem. Mas você mostra, ele, olha, a gente não está fazendo hoje por isso, mas a gente vai voltar a fazer e tal. Não se culpe porque não deu para fazer naquele dia. Tente sempre manter a regularidade, mas mostre para eles o quanto você é fiel a Deus e à palavra de Deus. Torne Deus uma realidade na sua vida. É mais importante do que seguir uma agenda rígida. Isso. Isso, é justamente o que a gente fala aqui no item 3. Escolha um assunto que todos possam entender, passe de um jeito que fique mais fácil o entendimento. Isso. E, para finalizar, né, seja um exemplo. Precisamos nos comprometer com nossas vidas com Cristo e que nossos filhos e as pessoas que estão participando disso percebam esse comprometimento, né, esse legado, não é isso? Bom, para terminar, queria mais uma vez deixar esse versículo, né, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O estudo da palavra, ele é um ato de adoração, mas também é um ato de compromisso com Deus.
não é isso? E vai muito além das paredes da nossa casa, porque a partir do momento que a gente estuda em casa, isso toma uma proporção muito maior do que só as paredes. E à medida que cada família vai estudando e crescendo em maturidade espiritual, a igreja também recebe essa maturidade. A igreja também cresce em conjunto. E isso estimula outros irmãos a estudarem e a buscarem também. Uma igreja composta de famílias que buscam a Deus juntas é uma igreja preparada para servir, crescer e testemunhar o amor de Cristo. Para finalizar, Josué 24 diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no rio e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que a gente, amados, possa passar a estudar a palavra de Deus, para que a gente possa dizer que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém?